Nós retomamos hoje a série de mensagens bíblicas cujo tema é Abraão, o pai da fé. Abraão, o pai da fé. E por favor, abra a Bíblia Sagrada em Gênesis 12, 4. Gênesis 12, 4. Nós vamos ler até o capítulo 13, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Havia fome naquela terra. Assim Abrão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual a veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era a sua mulher? E por que lhe disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha. E Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Pai amado, Pai de amor, nós suplicamos a Ti que Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes. Que o Senhor nos dê discernimento para compreendermos a verdade da Tua palavra revelada. Toca nos corações de cada homem e mulher aqui presentes. Revela-te a nós, Senhor. Usa-me para que nesta noite eu seja boca de Deus para este povo. E que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento em nome de Jesus. O título da mensagem de hoje é Queda e Restauração. Queda e restauração. Pela experiência de Abrão, nós estamos aprendendo que o relacionamento com Deus é uma peregrinação, é uma jornada de fé, que começa com a vocação a que fomos chamados,
Abraão teve um chamado divino, recebeu promessas de Deus. Abraão recebeu de Deus a palavra: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que lhe mostrarei. E também desta vocação, esse chamado vai até a consumação do propósito de Deus, que no caso para Abraão era exatamente chegar até a cidade celestial, cidade cujo o edificador, o arquiteto era o nosso Deus. E nós vemos, fazendo paralelo na vida cristã, que nós também temos uma vocação, chamado, quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E nós também iniciamos, a partir da regeneração, do novo nascimento, da nossa salvação, a nossa peregrinação de fé, a nossa jornada de fé. E nós também caminhamos por fé, em obediência à palavra de Deus, com o intuito de alcançar a Canaã celestial, a cidade celestial, visto que a nossa cidadania está no céu. Nós somos filhos de Deus. A fé implica em confiar em Deus e em sua vontade em quaisquer circunstâncias, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis. E talvez você já vá se identificando aqui com a vida, com a experiência de Abraão. Nós temos sim experiências difíceis na vida. E não é porque você entregou sua vida a Jesus Cristo que as dificuldades encerraram-se. Ao contrário, talvez tenham sido até aprimoradas. Porque estamos num mundo hostil, mundo de trevas, e vivemos sempre com foco do autor e consumador de nossa fé. E esse mundo, ele se opõe ao povo de Deus e ao próprio Deus. Portanto, não vamos ter vida fácil aqui na vida terrena. Não vai ter moleza, não vai ter dificuldade. Não há ser humano perfeito. Percebam que mesmo o grande herói da fé, o pai da fé, Abraão, que depois o nome vai ser mudado para Abraão, ele também teve dificuldades. Ele acabou caindo. E o título da mensagem é Queda e Restauração. Uma menção à experiência de Abraão, cuja Bíblia relata, registra que ele teve um momento de queda espiritual, de esfriamento. Ele titubeou na fé. Então nós aprendemos com isso que não há ser humano perfeito, e mesmo heróis da fé também fracassam. Mesmo os mais fortes na fé também têm pés de barro. Igual nós temos pés de barro. A qualquer momento você caminha bem na vida cristã, mas por uma circunstância ou outra, eu e você podemos tropeçar e cair. Nós não podemos ter seres humanos como heróis, como nossos ídolos, porque você corre pelo menos dois riscos. Quando você coloca um homem em um pedestal, quando você idolatra um homem, primeiro, esse homem é imperfeito, ele vai provocar em nós frustrações e decepções. Segundo, quando você coloca um homem num pedestal, esse homem não vai fazer jus às expectativas daquele que é colocado no pedestal. Então você vai se frustrar mais uma vez, vai se decepcionar. Por isso que para nós, filhos de Deus, nós cristãos, aquele que professa a fé cristã, nós só temos como Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus. Nele não há decepção. Nós não ficamos frustrados com Jesus Cristo. Tome cuidado. E Abraão então, só para relembrar um pouquinho, eu fiquei 3 domingos sem tratar a respeito do tema, mas Abraão, ele recebe um chamado divino para que ele saia de Ur dos Caldeus, uma região que ficava próxima à Mesopotâmia, o rio Tigre e Eufrates, uma região próspera, tudo indica que ele era um próspero comerciante, e de repente ele, que tinha uma família idólatra, conforme Josué 24, os pais dele, Terá, e toda a sua família era idólatra, cultuavam a Deus pagãos, ele recebe esse chamado de Deus. Deus se manifesta a Abraão em Ur dos Caldeus.
sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que lhe mostrarei. E Terá assume, nós não sabemos os detalhes, Terá assume, encabeça esse grupo, esses nômades, que se dirigem, passando pela terra fértil, conhecida hoje como Crescente Fértil, entre os rios Tigre e Eufrates, hoje mais ou menos a região do Iraque, vão até Harã. Em Harã, Abraão tem novamente esse chamado, ele cai em si, porque ele não obedece totalmente a Deus. Por quê? Porque embora ele tenha saído de sua terra, toda a parentela estava junto, ele ainda não havia conseguido cortar o cordão umbilical ligado, que o mantinha ligado à sua família, à sua área de conforto, ao conforto e à segurança de seus bens, de seu comércio próspero. Então ele vai e parcialmente obedece a Deus. Mas é fato que em algum momento Abraão acaba atendendo a ordem de Deus, e nós vemos isso aqui em Gênesis capítulo 12, verso 4, que é um texto fundamental que aponta para a obediência e a fidelidade do pai da fé. A Bíblia diz aqui no verso 4: partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Glória a Deus por isso. O pai da fé, aquele que está ainda sendo aperfeiçoado, sendo moldado, porque ninguém já nasce com uma fé poderosa, robusta. Ele vem sendo preparado por Deus, e aqui ele começa a despontar na fé. E a Bíblia diz que o sobrinho dele, filho de seu irmão Harã, que havia falecido, o acompanha. E neste momento, não mais como foi na primeira oportunidade que saíram junto com Terá, o pai de Abrão, Ló agora vai por sua própria vontade, deliberadamente. Isso aponta então que Abrão continua obedecendo ao chamado de Deus. Ele está deixando a terra, ele está deixando a parentela, ele está deixando a casa de seu pai e indo para a terra prometida, a terra que Deus o apontaria. Pois bem, ele leva Sarai, sua mulher, além do sobrinho Ló, e todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Abrão era um homem muito rico, então ele vai com destino a Canaã. E até o verso 5, Abrão ainda não tinha certeza se ele já havia chegado da terra prometida. Ainda faltava um sinal, uma manifestação de Deus. E às vezes na nossa vida cristã é assim que nós temos experiências também. Às vezes Deus dá uma direção para nossas vidas, e falta só a confirmação de que é aquilo que Deus quer para nós. E nós devemos ser sensíveis do ponto de vista espiritual, estarmos atentos à voz, à direção do Senhor. Às vezes Deus se manifesta com barulho. Às vezes Deus, ele se manifesta com uma voz mansa, suave, um cicio. Então nós precisamos estar em plena comunhão com o Senhor, para que tenhamos a percepção e o discernimento do que Deus quer falar conosco e confirmar aquilo que Ele havia posto por propósito da minha vida, na sua vida. Assim como Abraão. E veja que no verso 7 a Bíblia diz como ele havia aparecido, Deus havia aparecido a Abrão em Ur dos Caldeus mais uma vez. Deus aparece a Abrão porque ele está obedecendo a Deus. Então Deus aparece a Abrão, uma manifestação visível de Deus, não temos detalhes, e diz: darei esta terra à sua descendência. Eis aí o sinal. Abraão agora tem a confirmação de aquele lugar onde ele colocou a planta de seus pés era a terra prometida, era Canaã. E Deus estava confirmando: a ti darei, a tua descendência darei esta terra. E veja que a Bíblia diz que Abraão naquele lugar edifica um altar ao Senhor. O altar ele aponta para um lugar de sacrifício. E de fato Abrão havia se sacrificado, abandonado a sua terra, os seus amigos, a sua parentela, para atender o chamado de Deus. E é isso que nós, na nossa vida cristã, também precisamos fazer. Quando você recebe o chamado de Deus, quando o Espírito Santo abre seu coração e faz com que você receba a palavra, o Evangelho da salvação, imediatamente você precisa renunciar o seu passado sem Deus,
o seu passado de pecado, de rebeldia, de desobediência, porque agora você é filho de Deus, porque agora Deus tem um propósito na sua vida, porque agora você está caminhando rumo à cidade celestial, cidade que foi edificada pelas mãos poderosas do Senhor. Então, no poder do Espírito Santo, você abandona o seu passado, você é nova criatura e anda em novidade de vida. Cristo vive em nós, não somos mais nós que vivemos. Então Abraão edifica o altar ao Senhor que lhe havia aparecido. Aqui Abraão está mostrando que se tornou um verdadeiro adorador. Ele está adorando a Deus. A expressão da religiosidade daquela época. Abraão, ele abraça aquela expressão de religiosidade e começa a cultuar e adorar o Deus vivo e verdadeiro, como legítimo descendente de Sem, um dos filhos de Noé. Os judeus são descendentes, são semitas. Daí a ideia de semitas, a descendência de Sem, filho de Noé. Aquela linhagem piedosa que persistia e perseverava nos caminhos de santidade e obediência a Deus. Porque desde o pecado lá de Adão e Eva, no Éden, a humanidade ela começou a se distanciar de Deus, porque o pecado faz separação entre Deus e os homens, e somente por meio de Cristo Jesus. E Abraão aqui, ele olhava e dependia de Cristo olhando para o futuro. Diferente de nós cristãos, filhos de Deus, que olhamos para aquilo que Cristo fez lá no passado, na cruz. Abraão tinha a perspectiva de olhar para o futuro. Ele olhava lá no futuro a vinda do Messias. Nós não, nós olhamos para aquilo que Cristo fez no passado. Mas o fato é aquele fundamento da nossa fé, da vida eterna, é o mesmo, é Cristo Jesus. Então assim como Abraão confiava nas promessas de Deus, nós também confiamos nas promessas de Deus, por isso ele é o pai da fé e nós nos tornamos então filhos de Abraão, ou filhos de Abraão, que é o nome que vai ser transformado, pai de multidões. E a Bíblia continua dizendo, Abraão que seguia com toda a sua comitiva, aqueles nômades, que viviam em tendas, veja que ele deixou toda a área de conforto, sua segurança, e começava como nômades a caminhar até a terra onde Deus mostraria, até que Deus mostra. Essa terra daria a sua descendência. Ali ele edifica um altar. Ele mostra que é adorador de Deus. E a Bíblia diz que ele que caminhava aqui no crescente fértil, rumo a Canaã, depois foi continuando ali para leste, aliás, a oeste, e depois começou a descer mais para o sul, sentido a região desértica do Negueb, buscando entender a extensão da terra prometida. O que Deus havia proporcionado e prometido para Abraão. E a Bíblia diz, quando ele chega em Betel, em Betel, ele arma a sua tenda. A tenda também indica alguma coisa, irmãos. Indica que Abraão e a sua comitiva estavam peregrinando. Eles não tinham lugar fixo. Porque depois nós vamos ver em Hebreus 9 e 10, Abraão também buscava essa cidade celestial. Então ele não tinha lugar fixo. A cidadania dele também estava do céu, assim como a nossa. Então ele edifica outro altar em Betel. E perceba, em todos os lugares onde Abraão vai edificando altares, serão lugares de consagração e de adoração a Jeová, Javé, ao Deus vivo e verdadeiro. E ali ele invoca o nome do Senhor. Depois, diz a Bíblia, Abraão partiu dali indo sempre na direção do Negueb, ou seja, ele ia descendo para a região sul. Negueb quer dizer ali no hebraico, região que é seca, desértica. Até aqui está tudo bem. A jornada de fé de Abraão é condizente com a expectativa de Deus. Ele era de fato homem de fé, estava obedecendo a Deus. Mas as coisas começam a mudar a partir do verso 10, quando Abraão está no Egito. E é aqui que nós vamos relatar e tratar a respeito da queda espiritual de Abraão. Veja que no verso 10 a Bíblia diz: havia fome naquela terra. Assim Abraão foi para o Egito. Em outras versões diz: assim Abraão desceu
para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Fome na terra, entre aspas, simboliza problemas, dificuldades, provação. É um tempo de teste para Abrão. E em nossa jornada de fé, a nossa jornada da fé cristã, nós podemos esperar também duras provas. Assim como Abraão teve provas, teve teste, nós também podemos esperar duras provas que têm propósito. Deus tem sempre propósito nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nos problemas, nas circunstâncias adversas. E não é com certeza Deus querer descobrir o potencial ou a profundidade da nossa fé. Não, porque Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Mas o propósito, quando o Filho de Deus passa por uma dificuldade, é exatamente que seja revelado para nós mesmos o quanto estamos firmes no Senhor e em suas promessas. Você quer saber o quanto você é crente? Preste atenção quando você estiver passando por dificuldades. Quando o chicote estiver estalando no seu lombo, é aí que você vai saber o quanto você tem fé. É aí que você vai saber o quanto você confia em Deus. Porque quando é o mar de rosas está tudo bem. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Mas e na hora do deserto e do vale e da dificuldade? Você está pronto para dar graças em tudo, como diz a palavra de Deus? Será que nós temos esta fé abundante e robusta para não renegar o nosso Deus? Me permitam explicar o que acontece na nossa mente racional sobre o efeito do pecado. Vem a dificuldade. Às vezes a gente até lembra de Deus, faz uma oração, pede oração por irmão, participa da reunião de quinta-feira na igreja Betel. Vem numa noite de oração. Ok, mas espera aí, a prova ainda não saiu, a dificuldade ainda não terminou. Começa a racionalização do problema. Então você tem aquele sentimento de autopreservação. Você precisa se preservar. E você elabora alguma coisa. Você começa a ficar com medo. E esse medo começa a dominar a sua vida. É neste momento, quando o medo começa a dominar a sua vida, quando você para de consultar Deus, quando você não espera a providência do Senhor, quando você não consulta a direção de Deus no meio do deserto, é aí que você começa a sua queda. A derrocada do crente começa nesse momento, quando você acha que está no controle de todas as circunstâncias, e nós não estamos, irmãos. Quando vem as lutas em nossas vidas, isso vem revelar o quanto não estamos no controle, como nós devemos depender absolutamente de Deus em todas as circunstâncias. E não é só no momento que está tudo bem que você dá glória a Deus. Nós precisamos nos voltar a Deus, buscar a direção do Senhor em quaisquer circunstâncias, confiando em suas promessas e na sua providência. Portanto, a prova, o momento da provação, é exatamente aí que Deus vai trabalhar no seu coração, vai expor a realidade do seu coração, o quanto Jesus de fato está entronizado em sua vida. Ou será que é o seu eu que vai falar mais alto? E aí aquele velho homem, a velha criatura quer ressuscitar novamente, com força, e fazer você tomar posturas e tomar decisões, fazer escolhas que com um crente não faz, não faria. Você começa a lembrar das coisas que você tinha, das coisas que você fazia no passado. A velha criatura começa a falar mais alto. Aquela fera que estava aprisionada e deveria estar morta, começa a ser solta. E aí você começa a se afastar de Deus. Foi o que aconteceu exatamente com Abraão, pai da fé. Ele estava na vontade de Deus enquanto estava na terra prometida. E quando faltou o pão, e quando faltou o alimento, aquela fome devastadora naquela região, ele não esperou a direção de Deus. Ele não confiou na providência de Deus. Ele poderia ter orado e clamado a Deus: o Senhor me trouxe para cá, agora eu estou com fome, o que eu faço? Não esperou, que é exatamente o que nós fazemos. Está tudo bem, eu oro, eu falo com Deus, eu tenho comunhão na igreja, eu participo,
enfim. Apertou um pouquinho. Ai, o que eu faço? É o ai meu Deus, mas é só da boca para fora. Muitas vezes nós abandonamos a vontade de Deus. E às vezes fazemos até pequenas concessões. E é essa brecha que o inimigo de nossas almas vai aproveitar para entrar e arrasar com as nossas vidas. Vai acabar conosco. A queda espiritual acontece quando o crente deixa de lado o amor e a obediência a Cristo para viver uma vida mundana. A pessoa que é crente, é filho de Deus, ela sucumbe aos apelos do mundo. E os atrativos do mundo não é brincadeira resistir não, irmãos. Porque embora em Cristo Jesus nós tenhamos a libertação da escravidão e do poder do pecado, a presença do pecado ainda é marcante em nossas vidas. Não por acaso Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é a nossa pecaminosidade, a nossa inclinação para o pecado, para o mal. E quando vem o mundo com suas ilusões, quando o mundo nos apresenta aquela isca, às vezes nós somos fisgados, porque a atração do mundo é muito forte. E se você não estiver em plena comunhão com Deus, se não estivermos firmes no Senhor em suas promessas, se não confiarmos na providência de Deus, ainda que tudo diga não, nós vamos sucumbir aos apelos do mundo. E nós vamos voltar correndo para o mundo, virando as costas para Deus e perdendo a bênção enriquecedora do nosso Senhor. Em outras palavras, as razões do fracasso espiritual para os crentes, em síntese, envolvem não a obedecer a Deus em tudo. Talvez você até obedeça até uma certa parte. Mas sabe aquele crente que gosta de pensar textos da Bíblia? Aqueles textos convenientes? Aquele que não é muito conveniente, não é muito agradável, ele descarta. E é nessa hora que nós damos a brecha para que o inimigo de nossas almas, ou a influência do mundo, o assédio de Satanás, venha e nos atropele e destrua todas as áreas de nossa vida. Na Bíblia, Egito é um tipo, é uma ilustração para o mundo. O mundo é o sistema dominado por Satanás, o diabo, o inimigo de nossas almas. E quando nos voltamos para o mundo, então nós viramos as costas para Deus. Tiago 4,4 diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Misericórdia, irmãos. Quem é louco de ser inimigo de Deus em sã consciência? Deus é fogo consumidor. Ele é soberano. Ele criou todas as coisas e sustenta todo o universo. Ele tem poder de vida e de morte. Se Ele tirar o nosso fôlego de vida, nós sucumbimos. Então quem é doido de se tornar inimigo de Deus? Mas uma das maneiras é se tornar amigo do mundo. Abraão desceu ao Egito, que indica também não só esse deslocamento, mas ilustra também a sua decadência espiritual. Ele havia caído espiritualmente. Ele estava se afastando da vontade de Deus. O Senhor ainda foi misericordioso com Abraão. Ele protegeu Sarai. Veja aqui, olha que circunstância terrível. Abraão, pouco antes de entrar no Egito, falou: olha, já conhecia a cultura. Eles vão ver Sara, que tinha 65 anos, mas era uma bela de uma mulher, mesmo com essa idade. Vão olhar e eles respeitavam muito a questão do casamento. Olha só que coisa, né? Então ia ter que matar Abraão, que era o marido dela. Então qual foi a estratagema? Qual foi o engano, o engodo que ele inventou? Fala que você é minha irmã. Embora isso fosse uma meia verdade, porque Sarai era de fato filha de Terá, o pai de Abraão, mas não eram filhos da mesma mãe. Então ele encobriu o fato de que ela era também a sua mulher. Sarai era mulher de Abraão. E assim entraram no Egito. E o que ele pensou é exatamente o que aconteceu, só que um plus, um pouquinho a mais. Não foram quaisquer egípcios que olharam para a beleza, para a formosura de Sarai e quiseram tomá-la como mulher. Não foi só qualquer egípcio.
chegou no palácio lá de Faraó. Faraó aqui não é um nome, é título, como se fosse rei, monarca. Então os príncipes de Faraó depois mandaram trazer essa mulher tão bela, e realmente ele entendia daquela cultura, porque ele começou a ser beneficiado por isso. Ele começou a receber presentes. Então, se ele já era rico, continuou ficando mais rico ainda, e tendo a proteção, porque Faraó tomaria Sarai por sua mulher. A Bíblia não deixa claro, mas subentende-se que Faraó não possuiu Sarai sexualmente. E nós sabemos disso por quê? Porque primeiro era dado um período naquele harém. Imagina Sarai, a mãe de uma grande nação. Olha só, a partir de Abraão e Sara, viria a descendência que vai chegar até Jesus. E olha o que o pecado faz em nossas vidas, e fez na vida de Abraão. Abraão colocou em risco a mãe de uma grande nação, porque ela poderia ser tomada sexualmente por Faraó, um pagão, e de repente até conceberia, talvez, entre aspas, talvez frustrando os planos de Deus. Mas graças a Deus que os planos de Deus não podem ser frustrados. O homem pode até falhar, mas Deus, ele não falha. O Senhor providenciou doença ali na casa de Faraó, em todo o palácio. A Bíblia não diz como é que Faraó descobriu que Sara, ou Sarai, era esposa de Abrão. Talvez uma possibilidade é que a própria Sarai falou: olha, não toque em mim que eu sou casado, e o meu irmão é o meu marido. Talvez também, outra possibilidade, especulando, toda a corte ali no palácio de Faraó foi acometida de doenças, de praga. E Sarai não. E como eles eram místicos, religiosos, eles falaram: olha, isso tem coisa de algum Deus que não está satisfeito. Então, se Sarai não foi acometida de doença, é o Deus dela que está insatisfeito. É uma possibilidade. Mas o fato é que Abraão foi perdoado por Deus, ele foi abençoado por Deus. Deus assegurou riquezas materiais, embora ele estivesse espiritualmente vazio, porque estava longe da vontade de Deus. O Senhor ainda protegeu Sarai enquanto ela estava ali no harém de Faraó. Não permitiu que Faraó tocasse em Sarai, a mãe de uma grande nação. E ao mesmo tempo, depois que Faraó descobriu que Sarai era esposa de Abraão, ele não tirou a vida de Abraão nem de Sarai. Mas veja que, embora Deus tenha perdoado Abraão, as consequências do pecado de Abraão ele sofreu, e a descendência também. Por quê? Porque o Faraó chamou a sua presença a Abraão e deu uma bela de uma repreensão por causa daquela mentira. E veja que vergonha para um homem de Deus, o pai da fé, um homem com promessas de Deus, sendo repreendido por um ímpio, por alguém que não tinha nenhum tipo de preocupação com Deus verdadeiro. E além de ser repreendido, Abraão também foi deportado, foi expulso do Egito, e ele teve que voltar para a terra prometida. Nós aprendemos aqui que o nosso Deus, mesmo naquele momento em que nós estamos caídos espiritualmente, ele continua entrando com providência em nossas vidas. Ele não deixa faltar o que é necessário em nossas vidas, até no momento em que estamos caídos. Embora nós soframos as consequências. A Bíblia diz que os egípcios, Faraó, presenteou Abraão com servos, servas, animais, ouro, prata, tal. Dentre aquelas servas que foram presenteadas a Abraão, estava a escrava egípcia de nome Agar. E para os irmãos devem se lembrar, mas eu vou recordar, Agar se tornou serva de Sara. E como a promessa de Deus, do filho da promessa Isaac, demorou 25 anos para se cumprir, o homem não aguenta esperar,
Sara quis dar um empurrãozinho, uma ajudinha para Deus. E era costume daquela época. Ela entregou a serva egípcia Agar para que Abraão tivesse um relacionamento sexual com ela. Ela era estéril, Sara. E aí o filho de Agar com Abraão seria o filho da promessa. Deus não aceitou isso. Mas veja que a partir de Ismael, que era o filho da relação entre Abraão e Agar, a partir de Ismael, Deus também garantiu a Agar que se formaria uma grande nação, e de fato se formou, que são os árabes. E nós sabemos que os árabes, até os dias de hoje, são terríveis inimigos dos judeus de Israel. Olha a consequência do pecado. Não foi só para Abraão, Sarai e a sua comitiva, mas foi inclusive para a descendência até os dias de hoje. As consequências do pecado. Então, meu irmão, esteja atento. Com o pecado não se brinca. Todo pecado, toda transgressão ou violação da vontade de Deus, Deus vai perdoar se você se arrepender, mas nós vamos sofrer as duras consequências. E o pior, as consequências de um pecado pode alcançar inclusive as pessoas mais próximas, as pessoas que nós amamos. A mão de Deus abençoava Abraão segundo a promessa divina. O verso 16 do capítulo 12 mostra que por causa de Sarai, Faraó tratou bem Abraão e ele recebeu um monte de presentes, conforme nós já falamos, né? Veja que ele vinha sendo abençoado com bens materiais, mas espiritualmente ele estava totalmente caído. Ele mentiu, enganou. Ele temeu mais aos homens do que temeu a Deus. Ele confiou e se preocupou mais com os homens do que se preocupou com o que Deus falava ou pensava a respeito dele. Provérbios 3,5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós precisamos confiar no Senhor. Mas veja que eu preciso fazer menção a esse aspecto importante, de que a aliança, o pacto de Deus com Abraão era incondicional. Então não dependia do que Abraão fazia ou deixava de fazer, de seu comportamento, né? Deus continuava abençoando Abraão e assegurava a libertação. A partir do capítulo 13, dos versos 1 ao 4, a Bíblia trata da restauração. E é aqui que eu quero chamar a atenção, porque é uma mensagem de encorajamento, de incentivo. Porque queda, todos nós aqui, o pecado é universal, é democrático, todos nós pecamos, mesmo depois de crentes. Nós pecamos, nós falhamos, nós somos imperfeitos, mas nós queremos uma mensagem de esperança, e a palavra do Senhor tem a mensagem de esperança. A Bíblia fala da restauração. Deus sempre tem propósito de restauração na vida espiritual de seus filhos, sempre. Restauração é renovar, restabelecer, é colocar de novo na antiga condição. Então veja que a Bíblia diz que Abraão regressou do Egito para a terra prometida. Entrou por Neguebe e foi lá no primeiro lugar onde ele estendeu, ele colocou a sua tenda, em Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Era uma cidade que era chamada de Luz. E depois Jacó, o neto de Abraão, vai chamar aquele lugar de Betel por conta das experiências que ele tem com Deus. Abraão então, ali naquele lugar onde ele havia edificado o altar, nós conseguimos enxergar inclusive uma ilustração, porque altar é lugar de sacrifício. Então nós vemos sim uma ilustração para a cruz de Cristo. Pelo sacrifício da cruz, nós cristãos, filhos de Deus, somos salvos por toda a eternidade. Assim como Abraão, apesar de sofrer as consequências de seus pecados, ele recebeu o perdão, mas sofreu as consequências do pecado, mas não deixou de ser o pai da fé, um homem de Deus, um homem de fé, um filho de Deus. Nós também, nós pecamos, e quando vem o arrependimento, Deus nos perdoa, mas nós sofremos as consequências. Mas o que dá paz ao nosso coração é saber que estamos seguros nas mãos do Senhor.
Por pior que seja as práticas que realizamos, as nossas omissões, por pior e mais abominável que sejam as nossas falhas, nós estamos seguros eternamente nas mãos de Deus. Nós não deixamos de ser filho quando nós pecamos, porque a obra da salvação não depende da obra de cada homem, de cada mulher. A obra da salvação depende do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Depende da obra e da missão de Jesus Cristo no seu ministério terreno. Ele que obedeceu perfeitamente à lei de Deus, algo que nenhum de nós conseguiria fazer. E Ele ainda se ofereceu voluntariamente, se sacrificou e morreu a nossa morte. Então nós temos certeza da salvação. Se você ainda não tem certeza da salvação, você pode ter certeza da salvação, e isso não é arrogância, porque não depende do que você faz ou deixa de fazer, não depende dos seus esforços ou dos seus méritos, mas depende da obra que Jesus Cristo, o Filho eterno e amado de Deus, fez na cruz do Calvário, morrendo no nosso lugar. Ele que veio buscar e salvar o que havia se perdido. Cristo que veio destruir as obras do diabo. Se o Filho de Deus cai, não perde a salvação, não deixa de ser filho, mas é fato que perde a comunhão com Deus e a alegria da salvação. Na restauração espiritual, necessariamente há arrependimento e confissão. Veja que em Gênesis 13:4 fala que Abraão invocou o nome do Senhor novamente. Está implícito que ele se arrependeu, que ele confessou os seus pecados. 1 João 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7, a segunda parte. 1 Pedro 2,11 diz: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Essa é a nossa peregrinação de fé. Andar no Espírito e lutar contra os desejos da carne. E não é fácil, irmãos. Nós compartilhamos como seres humanos dessa luta diária contra o pecado. Não é só o jovem, não é só o adolescente, mas todo ser humano de qualquer faixa etária trava diariamente uma luta feroz, terrível, contra o pecado. Nós lutamos para permanecer no centro da vontade de Deus, e nós dependemos de Deus para que haja vitória nesse aspecto, porque se depender somente de nós, estamos perdidos. De Abraão nós lemos em Hebreus 11, 9 e 10 exatamente que pela fé ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. A quem se destina a restauração espiritual? Aos que abandonaram a igreja, aos que se afastaram dos caminhos de Deus, e também aos que permanecem na igreja, mas não tem entusiasmo algum. Talvez haja entre nós aqui gente que está firme aqui na igreja, está na comunhão da igreja, até de repente tem cargos na igreja, mas não tem mais entusiasmo, não tem mais a alegria da salvação. Talvez tenha até uma vida ética, talvez até viva de acordo com a vontade de Deus, mas o coração não transborda de alegria. Então essa restauração espiritual que Deus promove, ela é voltada para todo aquele que de alguma maneira, na sua jornada e caminhada de fé na vida cristã, acabou esfriando, acabou virando as costas a Deus, ou se tornou algo mecânico o nosso relacionamento com Deus. O poder e a soberania de Deus se manifestaram na restauração da vida de Abraão, e isso também pode acontecer em nossas vidas. Podemos encontrar restauração completa após o fracasso por meio do poder de Deus. Não tem muito a ser falado sobre isso, irmão. Restauração espiritual é Deus que começa. Foi Deus quem protegeu Abrão, Sarai, quem mandou aquelas doenças em todo o palácio de Faraó e preservou a vida de Abraão e de todos os seus.
que o levou de volta para a terra prometida, para o centro de sua vontade, e é Deus que vai restaurar as nossas vidas quando estivermos nesse momento de queda. E nenhum de nós está blindado, está imune a passar por momentos de crise espiritual. E todos nós que um dia já passamos por uma crise espiritual, Deus nos proporcionou o privilégio da libertação, da restauração espiritual, para que você possa abençoar a vida do seu irmão que agora está em crise. Não para você apontar para o seu irmão e condená-lo. Deus nos faz passar por uma série de experiências para que você saia fortalecido, aperfeiçoado e possa ser instrumento de bênção na vida daquele que está passando pelo mesmo problema. É assim que funciona a vontade do nosso Deus, segundo a palavra do Senhor. Todos nós precisamos saber que o Senhor está disposto a nos receber de volta, mesmo depois de o termos decepcionado. Ele é fiel, Deus é fiel mesmo quando somos infiéis. Glória a Deus por isso. Nossa salvação não depende de nós, depende de Deus. A salvação pertence ao Senhor. Somos fracos diante de muitas dificuldades. Por vezes permitimos que o medo nos dirija e assim nos afastamos de Deus. Mas a graça e o amor de Deus são ilimitados e incondicionais. É Deus que nos sustenta. A experiência dos cristãos é semelhante à de Abraão. Nós temos vocação, temos promessas, nós ouvimos a palavra de Deus pela Bíblia, a semelhança de Abraão. Deus pode fazer o mesmo que fez Abraão por nós, não importa o tamanho de nossas falhas com Ele. Assim como Ele restaurou Abraão, Deus também pode nos restaurar. Ele que toma a iniciativa da restauração espiritual. Possivelmente você já ouviu a expressão popular: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Isso não é bíblico, tá? Não tem essa expressão na Bíblia. Mas o texto que eu encontrei mais parecido, mais próximo disso, é o Salmo 145, 14. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. A restauração é Deus que promove em nossas vidas. Eu faço algumas considerações para encerrar, destacando algumas lições que aprendemos, dentre as inúmeras. Primeiro, todos enfrentam fome na terra, ou seja, problemas. O divórcio, a notícia da morte de uma pessoa amada, o desemprego, um filho afastado, uma calúnia, uma doença crônica, uma depressão profunda. São todos exemplos de fome na terra. E aí é o momento que vai vir à tona a sua fé, o quanto você confia, em quem você confia. Portanto, as provas são oportunidades de aprofundar o relacionamento com Deus. O sofrimento, eu já disse outras vezes neste púlpito, é disciplina necessária no aperfeiçoamento dos peregrinos da fé. Evita o egoísmo e desenvolve virtudes como fé, esperança, paciência e o caráter santo e agradável a Deus. Segunda lição: todos lutam com fraquezas, imperfeições, falhas. Isso faz parte das nossas vidas. E essas falhas, essas limitações, imperfeições nos levam muitas vezes ao fracasso espiritual, o vacilo na fé. Muitas vezes nós entramos por esses caminhos de pecado, caminhos que muitas vezes aos nossos olhos parecem bons caminhos, mas são caminhos de morte. E morte é separação. E essas circunstâncias roubam a alegria da salvação e rompem com a comunhão que temos com Deus. Irmãos, no mundo nós temos muitas semelhanças com as pessoas do mundo aí, que não são de Cristo. Mas o que nós temos de diferença é exatamente essa comunhão com Deus, a alegria da salvação. Então, quando nós nos afastamos de Deus e vivemos a exemplo, a semelhança das pessoas sem Cristo, nós perdemos isso. Repito, você é filho de Deus, Deus vai te segurar. Uma hora você vai se levantar mesmo que você esteja caído.
Não fique esperando, Deus vai me levantar um dia, então eu vou ficar esperando faz bastante, então eu vou para a galera. Não. Se esforce para voltar nos caminhos do Senhor, porque é terrível você perder a alegria da salvação. Lembra do salmista? Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito inabalável. É terrível perder a alegria da salvação, a convicção da presença de Deus, da habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é o mais gostoso da vida cristã, é bênção. E é terrível também você saber que você tem entristecido o coração de um Pai amoroso. Quando olhou para nós, não viu nada de bom. A única coisa que nós merecemos é condenação eterna. E aprove a Deus escolher a mim, escolher você. E separar, porque Cristo foi lá separar um lugar lá, uma mansão celestial, um espaço para nós. Um dia vai acabar todo o sofrimento aqui da terra. E quando você fechar os olhos aqui, vai abrir os olhos da glória. E vai transpor os portões celestiais e vai ao encontro dos santos da fé, aqueles que já estão, a igreja é triunfante, já estão junto com os anjos nos céus. E Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai ter mais morte, doença, dor. Não vai ter mais traição, ingratidão. E o justo juiz, o juiz de toda a terra, fará justiça. E viveremos a eternidade glorificando e adorando o nosso Deus. O pecado sempre deixa consequências, outra lição. Mesmo com o perdão, o pecado sempre deixa rastro, consequências danosas. Não brinquemos com o pecado. Lembra de José do Egito? Pernas para que te quero, quando a mulher de Potifar tentou agarrá-lo. Foi condenado injustamente, mas permaneceu fiel no Senhor. E o Senhor o honrou. Fora da vontade de Deus, você pode até satisfazer alguns desejos. Talvez é o pão, talvez é o emprego. Aí você vai lá e faz uma concessão, aceita uma coisa ilegal. Agora você tem um emprego, agora você tem salário. Mas irmãos, entenda e aprenda com a experiência de Abraão, pai da fé, que ainda que você fora da vontade de Deus satisfaça alguns desejos, você está entregue então agora ao mundo e vai esfriando espiritualmente. Você perde a alegria da salvação e a comunhão com Deus. E finalmente, a restauração é especialidade de Deus. Como Deus agiu com Abraão, Jesus Cristo também age com os filhos de Deus que estão frios, que estão afastados. Enquanto o Filho de Deus permanece longe dele, longe de Deus, do Pai Celestial, de Cristo, o Senhor continua a providenciar tudo o que o Filho necessita. E como advogado, Jesus apresenta os méritos de seu sangue perante o Pai Celestial. E permanece desejando ardentemente a restauração do Filho de Deus. E aqueles que se arrependem, Deus perdoa, renova a alegria e restaura a comunhão. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde das quedas, da decadência espiritual, do fracasso e do vacilo na fé. Mas quando passarmos por essas experiências, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e promova o mais breve, no poder do Espírito Santo, uma genuína restauração espiritual, para que possamos usufruir da alegria da salvação e da maravilhosa comunhão com o nosso Deus. Amém? Oremos. Pai de amor, é fato que a queda espiritual tem sido realidade na vida de muitos filhos de Deus. Entre nós aqui, certamente, se não todos, a maioria já passou por um momento de crise na fé.
começou bem no primeiro amor, mas sofreu com tantos ataques, tantas dificuldades nesse mundo hostil, e a fé foi sendo minada, mitigada, a ponto de haver um esfriamento e a nossa conduta se parecer com a conduta daquele que é ímpio, que não teme a Deus. Mas certamente muitos aqui, se não todos, também já podem testemunhar da ação poderosa do Senhor, que promove o milagre da restauração espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus, livra-nos do fracasso espiritual, da decadência na fé. Ó Deus, em nome de Jesus, amadurece os teus filhos e filhas, que todos possamos crescer espiritualmente, a fim de que possamos parecer cada dia mais a semelhança do caráter de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, dá condições para que teus filhos e filhas recebam alimento sólido, palavras profundas, e não só o leite, os princípios. Deus, em nome de Jesus, que haja maturidade na tua igreja. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, ó Deus, dos apelos do mundo, da influência de Satanás, de seus assédios, que possamos permanecer firmes no centro da vontade de Deus. Cuida para que a igreja de Cristo possa de fato ser como agência do reino de Deus aqui na terra, e cada um de nós esteja disposto a tratar dos negócios de Deus em primeiro lugar, como diz a tua palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Aumenta a nossa fé, Senhor, ainda que seja por meio das provas, da fome na terra, das dificuldades, Senhor, e dá-nos discernimento para esperarmos no tempo do Senhor, para compreendermos os teus propósitos nas lutas, nas circunstâncias adversas. Ó Deus, prepara-nos. Tua palavra diz que ninguém será tentado além do que pode suportar. Numa tentação que não seja humana, antes o Senhor prepara o escape. Então que tenhamos, Senhor, confiança plena em Ti, e que nada e ninguém venha nos afastar da Tua presença, Pai, porque não podemos suportar viver longe da Tua presença e da comunhão com o Senhor. Sim, nós ficamos adoecidos, temos problemas de relacionamentos, falhamos, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, glorificamos o Teu santo nome. Abençoa a igreja e o Teu povo. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus.